Como é bom podermos estar mais uma vez juntos. Que Deus te abençoe e abençoe o seu lar através deste programa. Um dos problemas que mais assola o nosso século é o desmoronamento das famílias, a separação de casais e, mais ainda, o desencontro entre o homem e a mulher. Mas o que Deus espera quando une um homem e uma mulher? Quais os planos traçados por Ele para nós? Fratelel vem partilhar conosco alguns dados muito interessantes. Como é o relacionamento homem e mulher na nossa sociedade? Na nossa sociedade que se diz cristã, na nossa sociedade que se diz cristianizada, evangelizada, como acontece o relacionamento do homem e da mulher? Será que homem e mulher se enxergam, se amam e se respeitam como dois seres iguais? Ou, como no tempo da sociedade de Jesus, o que nós percebemos? Há uma divisão, uma separação. Uma relação que em muitos momentos chega a ser uma relação de domínio. Homens que dominam as mulheres. Mulheres que são submissas. Aos homens estão reservados, na nossa sociedade, os melhores cargos, os melhores salários, a grande posição. E às mulheres está reservada a cozinha, o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos. Até que ponto isto tem um fundamento bíblico? Será que a sociedade pensada por Jesus Cristo é esta sociedade em que o homem oprime e domina a mulher? Como é o relacionamento humano fundamental, essencial, do homem e da mulher com o homem? Na sociedade do tempo de Jesus, a mulher não era considerada gente. Na sociedade do tempo de Jesus, a mulher era considerada igual ao escravo, e ao escravo pagão, inferior até ao próprio escravo judeu. No tempo de Jesus, a sociedade machista judaica olhava para a mulher como um ser inferior. E por isso a mulher não tinha nem voz e nem vez. E por isso a mulher não podia participar de forma alguma das atividades religiosas, políticas, econômicas e até mesmo sociais. Cabia à mulher do tempo de Jesus, do tempo em que Jesus caminhou como homem entre os homens, cabia à mulher o último lugar na sociedade. Era ela considerada tão indigna que nem mesmo o seu rosto podia ser mostrado. Por isso ela cobria o seu rosto com um véu. Indignidade para um homem era conversar com uma mulher na rua. E se essa mulher então tivesse uma vida má afamada, e por culpa dos homens, então essa mulher era considerada o pior ser social do tempo de Jesus. O testemunho de uma mulher era inválido. Ela não era dona nem mesmo dos bens que os seus pais lhe deixavam em herança. Ela não era dona nem mesmo disso. Ela era submissa ao seu marido. O marido mandava, o marido dominava a mulher. Como é que Jesus, olhando para essa realidade, deu a sua resposta? A maioria das mulheres brasileiras, elas anseiam por se realizar profissionalmente. O que acontece é o seguinte, elas deparam com uma realidade um pouco triste, porque quando elas saem de casa e vão trabalhar, o salário que elas encontram é muito baixo e o que acontece? Ela é praticamente insubstituível dentro de casa. O problema da segurança, da confiança da empregada, o seu trabalho até na economia das coisas em casa. Então, ela simplesmente, a maioria diz o seguinte, eu não quero trabalhar, eu estou bem em casa, tudo. Mas quando a gente se aprofunda um pouco com elas, a gente descobre que elas têm essa grande ânsia, até uma frustração perante a gente que trabalha. Se ela conseguir um emprego que a satisfaz financeiramente, quando ela chegar em casa, encontrar a casa do jeito que encontrou.
Porque não adianta a gente ver muita gente dizendo por ali o seguinte: ah, os homens já estão participando dentro de casa. Mas não é uma verdade. Ele ajuda, o filho também ajuda. O que ele faz? Lava a louça, o filho pode ajudar a olhar o irmãozinho ou colocar o lixo para fora. Mas o serviço árduo fica ainda para a mulher. Lavar um banheiro, esfregar chão, roupa, isso fica para a mulher mesmo. Isso é desgastante. Eu tenho 4 filhos e sou casada há 20 anos. E nesses anos todos nós tivemos os problemas normais em casa, com as crianças, com as dificuldades de acompanhar até as reuniões das crianças nas escolas, os questionamentos das crianças: por que você não está em casa na hora que a gente precisa? E eu acho que agora, quando a minha filha mais velha tem 19 anos, o segundo 16, a gente pode dizer que por eles dois, o nosso esforço conjunto, que não pode ser só da mulher, mas é um esforço que chama a colaboração dos filhos, do marido, para que se superem todos os problemas. Acho que a gente pode dizer que a gente caminhou e todos nos ajudamos para uma realização pessoal. Então, terminando, eu acho assim, para conciliar uma vida profissional e uma vida familiar, o que é preciso é a mesma coisa do que é exigido para todo homem, para toda mulher, com ou sem vida profissional fora. É uma revisão contínua, um assumir contínuo dos próprios erros e também da solicitação sempre para uma abertura e para uma caminhada conjunta e não sozinha. Quando Jesus entrou na vida, na história e na sociedade do povo judeu, Jesus teve também para com as mulheres uma proposta. Eu diria muito mais do que uma proposta, uma resposta. A resposta do que Deus pensava quando criou a mulher, quando criou o homem. Gênesis, no primeiro capítulo, fala que Deus criou o homem e a mulher. E os criou iguais. Não criou o homem para dominar a mulher. Não criou a mulher para ser submissa ao homem, mas criou-os iguais, para que juntos pudessem, no amor, na partilha de si mesmo, realizarem esta grande proposta de amor, que é a proposta do próprio Deus, que é o próprio Deus. A Bíblia, quando fala da criação da mulher a partir do homem, dá a entender que a mulher foi como que tirada da costela do homem. Ora, isto está errado. A palavra hebraica, de onde foi traduzida a palavra costela, é a palavrinha tsela. E tsela, que foi traduzido por costela, não significa costela. Significa metade, significa meio, significa partes. Uma laranja partida ao meio é uma tsela. Ora, olhando a exegese deste termo como deveria ser realmente olhado, nós íamos chegar a compreender a criação da mulher e a criação do homem como um único gesto de Deus. Como que se Deus tivesse partido um único ser. E este ser partido, metades, formou o homem e formou a mulher. Por isso, um olha para o outro e reconhece: esta sim, este sim é carne da minha carne, é ossos dos meus ossos. E há uma identificação entre os dois. O homem se reconhece a si mesmo na mulher. A mulher se reconhece a si mesma no homem. Era isso que Jesus tinha em mente quando ele, confrontando-se com a realidade da sociedade do seu tempo, Jesus começou a tomar atitudes em relação às mulheres, atitudes que deixou muita gente de orelha em pé. Muita gente até revoltada, especialmente os homens da sociedade. Como eu dizia, a sociedade judaica era marcadamente machista. Era a sociedade dos homens. O homem tinha valor e a mulher não. A mulher, portanto, era submissa, era como um ser inferior. No entanto, o Evangelho, por exemplo, como o Evangelho de São Lucas,
reserva uns 6, 7, 8 capítulos para falar do relacionamento de Jesus com as mulheres. O relacionamento maduro de Jesus com sua mãe, o relacionamento maduro de Jesus com aquelas que a sociedade jogava no lixo, que eram as prostituídas pelos homens da sociedade. Aliás, isso continua até hoje. As mulheres continuam sendo prostituídas pelos homens da nossa sociedade. Mas a sociedade olha para a mulher como se ela fosse um ser inferior. Jesus, portanto, vai dando à mulher não um valor cristão, não, mas o valor que ela sempre teve, o valor que a mulher teve no plano de Deus, no projeto de amor de Deus, quando fez homem e mulheres, para que juntos, olhando um para o outro, na igualdade, pudessem realizar nas suas vidas o projeto pleno do amor de Deus. São as mais belas páginas do Evangelho, os encontros de Jesus com as mulheres. Jesus curava as mulheres. Curou a sogra de Pedro, curou aquela hemorroíça que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, deixou que ela o tocasse e não se tornou impuro por isso, mas a purificou. Jesus curou, ou mais do que isso, ressuscitou o filho daquela pobre viúva de Naim, e o Evangelho diz que Jesus o fez por pena daquela pobre viúva, porque na sociedade do tempo de Jesus, a mulher, se viúva, sem filhos, era considerada então amaldiçoada. Quando a mulher tinha um filho homem, ela levava 40 dias para a sua purificação. Se a filha fosse menina, levava 80 dias para a sua purificação, como que se a mulher tivesse gerado um pecado. Aliás, a mulher que não desse ao homem filhos homens, o homem tinha o direito de repudiar essa mulher. E é isso que Jesus critica em Mateus 19, como que se a mulher fosse para que o homem usasse e quando não mais quisesse e quando tivesse satisfeito a repudiasse. Não, Jesus trata as mulheres com igualdade. No seu tempo era proibido a uma mulher adentrar-se onde no templo era reservado aos homens. Era proibido a mulher escutar a palavra da Torá, a lei de Deus. E, no entanto, Jesus não nega-se de ensinar a sua verdade, a sua lei, o resumo de todo o Antigo Testamento a Marta e a Maria. Não, Jesus tem um relacionamento maduro, de amizade. Quando Jesus sentia cansaço na sua caminhada, era para a casa de Marta, era para a casa de Maria que Jesus ia. Portanto, Jesus teve com as mulheres um relacionamento maduro. E foi muito mais do que isso. Jesus deu mostras de que era um homem novo, porque homem novo é aquele que sabe reconhecer na mulher um ser igual, assim como ela foi criada no projeto de amor de Deus. Por isso Lucas 8, capítulo 1, ou melhor, Lucas capítulo 8, versículo 1 seguintes, Lucas conta que Jesus tinha mulheres que eram suas discípulas, e cita o nome de algumas dessas mulheres, inclusive uma, Maria Madalena, que tinha tido má fama, porque Jesus teria dela expulsado 7 demônios. Portanto, uma mulher marginalizada na sociedade. Era seguidora, era discípula de Jesus. E nós vamos ver na igreja primitiva a importância que teve a mulher. Por quê? Porque Jesus reconheceu na mulher como um ser igual. É assim que Jesus trata a samaritana, que além de mulher, sendo samaritana, era evitada pelos judeus. Jesus não poderia conversar com ela, tanto que os próprios discípulos, quando veem Jesus encontrando-se, conversando com esta mulher, eles se espantam. E, no entanto, Jesus tem para ela um relacionamento de igualdade, não de condenação. Aliás, uma das mais belas passagens do Evangelho, João capítulo 8, mostra-nos como Jesus foi capaz de tomar partido por causa de uma mulher. Como Jesus foi capaz de ficar do lado de uma mulher pobre, prostituída e acusada publicamente pelos homens da sociedade do seu tempo. Chegam para Jesus, e o episódio é de todos nós conhecido, os sacerdotes, os doutores da lei, portanto os melhores homens da sociedade judaica, trazendo uma mulher, e pelo que disseram, pega em flagrante adultério, portanto trazendo a pior de todas as mulheres da sociedade judaica. Jesus então estava diante de uma opção: optar pelos melhores homens da sociedade judaica, optar pela pior mulher da sociedade judaica. E não é que Jesus toma o partido dela.
E não é que Jesus fica do lado dela para elevar a sua dignidade, para mostrar àqueles homens machistas que a mulher tem um grande valor, porque foi criada por Deus, como o homem também foi criado, para que juntos realizem em si o projeto de Deus. Ah, como a nossa religião, como a nossa sociedade precisa aprender de Jesus. Naquele tempo, o testemunho de uma mulher era inválido. No entanto, a maior verdade da fé cristã, a ressurreição de Jesus, foi primeiro anunciada a uma mulher, Maria Madalena. E coube a esta mulher testemunhar diante dos apóstolos, diante da igreja primitiva, que Jesus a tinha encontrado com ela e mostrado-se ressuscitado, vivo. Portanto, Jesus ressuscitado vem confirmar aquilo que o Cristo histórico sempre assumiu como propósito da sua vida, de tratar a mulher como um ser igual. Como a nossa sociedade, como a nossa igreja precisa cada vez mais aprender a, imitando Jesus, olhar, encarar, amar, respeitar e valorizar a mulher como um ser igual. Um dos problemas que a gente percebe muito, a gente é consultado nos encontros, nos retiros, ou mesmo no aconselhamento com as pessoas, é o problema do relacionamento sexual. E o mais triste do relacionamento sexual entre marido e mulher. Quantas e quantas mulheres reclamam porque se sentem apenas usadas por seus maridos. E hoje em dia, com esta pornografia presente em todos os campos da sociedade, o marido muitas vezes tenta levar para a sua cama, para o seu quarto, aquilo que ele escuta, aquilo que ele lê nas revistas, aquilo que ele vê nos filmes pornográficos. Quantas e quantas mulheres chegam para a gente sentindo-se inferiorizadas, porque o marido quer ter com elas um relacionamento de sexo oral, de sexo anal. Percebemos nisto mais uma vitória desta onda de pornografia e de pansexualismo que existe no mundo. Quando Deus criou o homem e a mulher, criou os seres sexuados. E por que Deus colocou o sexo no homem e na mulher? Para que através do relacionamento sexual, os dois pudessem voltar a serem uma só carne. E por isso, Deus fez o sexo uma coisa maravilhosa, que dá alegria, que dá prazer, que realiza. Por quê? Porque no momento em que um casal cristão está unindo-se num relacionamento sexual, ali está intimamente e fortemente a presença de Deus. Quando o marido já vai perdendo a sua virilidade e ele acha que ser viril é ser macho, que para ser homem é ser macho, ele explode contra a mulher, como se ela fosse culpada. Como se a mulher fosse a culpada por um processo natural. A onda de violência, de crimes contra a mulher é um desafio para a sociedade e, eu diria, um grande desafio para a mulher. A mulher cristã, a moça, a menina cristã, ela precisa se descobrir como mulher. Ela precisa descobrir os seus valores e a sua dignidade de mulher. Deus te fez mulher. E como diz Zezinho, Deus te quis mulher. Deus te desejou mulher. Portanto, como mulher, você pode se realizar plenamente. Mas é preciso que você, nessa sua redescoberta, porque ao longo da história o machismo veio ofuscando a feminilidade, que nessa redescoberta do ser mulher, a mulher torne-se uma discípula, uma apóstola das outras mulheres. Transformando essas relações violentas, essas relações opressoras, essas relações machistas, em relações de igualdade. Agora, para isso, a mulher precisa descobrir que ela tem um importante papel. Ah, como a nossa religião, como a nossa sociedade precisa aprender de Jesus. Naquele tempo, o testemunho de uma mulher era inválido. No entanto, a maior verdade da fé cristã, a ressurreição de Jesus, foi primeiro anunciada a uma mulher, Maria Madalena. E coube a esta mulher testemunhar
diante dos apóstolos, diante da igreja primitiva, que Jesus a tinha encontrado com ela e mostrado-se ressuscitado, vivo. Portanto, Jesus ressuscitado vem confirmar aquilo que o Cristo histórico sempre assumiu como propósito da sua vida, de tratar a mulher como um ser igual. Como a nossa sociedade, como a nossa igreja precisa cada vez mais aprender a, imitando Jesus, olhar, encarar, amar, respeitar e valorizar a mulher como um ser igual. É impossível, meus queridos, um relacionamento entre homem e mulher, enquanto na nossa cabeça a gente continuar com os princípios machistas que vieram do judaísmo, enquanto a gente tiver com esses princípios, achando que um homem é um ser superior e que a mulher é um ser inferior. É impossível haver igualdade e, portanto, impossível haver cristianismo enquanto a nossa sociedade estiver dividida entre alguns poucos homens que mandam e inúmeras mulheres que são oprimidas, usadas na nossa sociedade. Veja, nos grandes meios de comunicação social, na propaganda, em tudo, o corpo da mulher hoje continua sendo usado e abusado. Quantas e quantas vezes nas nossas comunidades mesmo, o machismo reina presente. E no relacionamento, no sacramento do matrimônio, quantos e quantos casais que se dizem cristãos, mas o marido é ainda o dono da verdade. E a mulher é aquela que aprendeu a dizer sim, senhor. Aquela que aprendeu a obedecer. É impossível falar em relacionamento. E mais do que isso, é impossível falar em relacionamento humano cristão se homens e mulheres não se olharem, não aprenderem a se respeitarem, a se valorizarem como dois seres iguais em dignidade diante de Deus, para a dignidade diante dos homens. A nossa sociedade precisa, olhando para esse mistério do próprio Deus, o relacionamento homem e mulher aparece no princípio da revelação de Deus, de homem e mulher. E aparece no ápice da revelação de Deus, quando em Jesus Cristo, o homem e a mulher assumem o seu verdadeiro sentido. E Paulo interpreta muito bem essa nova situação. Em Gálatas, capítulo 3, São Paulo diz: agora não existe mais judeu nem grego, nem escravo, nem homens livres, nem homem e nem mulher. Todos vocês em Jesus Cristo são iguais. Todos vocês são um em Jesus Cristo. E como nós precisamos aprender a traduzir esta que foi uma experiência original do cristianismo para a nossa sociedade atual, onde homens e mulheres passem a, considerando-se iguais, porque são iguais, ontologicamente iguais, em dignidade iguais, aprendendo-se a se respeitarem, possam juntos construir uma sociedade onde não haja divisões, discriminações, machismos e opressões.